A questão envolve a análise do princípio da irretroatividade da lei tributária, do princípio da variação ao tributo com efeito de confisco e detalhes acerca do ITCMD. A letra A indaga: a multa estabelecida pela legislação estadual goiana é constitucional? A resposta à pergunta envolve análise de alguns dados importantes do enunciado. Primeiro, qual foi a data da abertura da sucessão? Nós sabemos que, por força do princípio de Sesini, estatuído pelo artigo 1784 do Código Civil, a sucessão é considerada aberta na data do falecimento do autor da herança. No caso em tela, Leopoldino Brasil faleceu em fevereiro de 2014. Segundo, qual foi a data em que os herdeiros providenciaram a abertura do inventário? O enunciado informa: outubro de 2017. O artigo 611 do CPC, 2015, estabelece que o inventário ele deve ser instaurado dentro de 2 meses, a contar da abertura da sucessão. É importante destacar que o artigo 983 do CPC de 73 previa um prazo de 60 dias para a abertura do inventário, a contar da abertura da sucessão. Nós podemos perceber que os herdeiros, objetivamente, extrapolaram o prazo legal para abrir o inventário. A questão é: pode o Estado impor multa nessa hipótese? E nós temos que, nos termos da súmula 542 do STJ, a resposta é positiva. Essa súmula diz que não é inconstitucional a multa instituída pelo Estado membro como sanção ao retardamento do início ou da ultimação do inventário. Respondendo à letra B, o lançamento promovido pela autoridade fiscal é compatível com o Código Tributário Nacional? Meus caros, nós precisamos fazer uma análise pormenorizada do CTN e da jurisprudência sobre o tema. Vejamos. Nos termos do artigo 144 do CTN, nós temos que o lançamento reporta-se à data da ocorrência da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada. O enunciado nos informa que Leopoldino Brasil faleceu em fevereiro de 2014. Na letra A, nós fizemos menção ao princípio de Sesini, consagrado entre nós no artigo 1784 do Código Civil. Aberta a sucessão, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários. Ora, se o fato gerador do ITCMD é a transmissão causa-mortes e por determinação legal essa transmissão ocorre no momento da abertura da sucessão, entenda-se, com a morte do autor da herança, essa é considerada a data do fato gerador do referido tributo, a data da morte do autor da herança. O enunciado informa também que a autoridade fiscal considerou para lançamento do tributo as alíquotas vigentes na data da abertura do inventário, ou seja, outubro de 2017. Nesse sentido, nós podemos responder seguramente: o lançamento promovido pela autoridade fiscal é incompatível com o CTN por violar o que dispõe o seu artigo 144. E nesse sentido é também a súmula 112 do Supremo Tribunal Federal, que diz que o imposto de transmissão causa-mortes é devido pela alíquota vigente ao tempo da abertura da sucessão. Por curiosidade, é importante destacar: as alíquotas a serem aplicadas deverão ser as vigentes na data do fato gerador, ou seja, na data da abertura da sucessão, da morte. Porém, a avaliação dos bens transmitidos, ou seja, a base de cálculo, será aquela da data da avaliação. Assim, a base de cálculo, no caso em análise, será a do valor venal na data da avaliação, ou seja, outubro de 2017, e não fevereiro de 2014. Eis aí a vantagem de se respeitar o prazo da abertura do inventário. Respondendo à letra C, supondo que na data do pagamento do tributo seja publicada lei estadual que reduza o montante da multa de 10% para 5% do valor do tributo, a norma poderia retroagir para alcançar a multa já lançada pela autoridade fiscal? Meus caros, a princípio sim. Com base no artigo 106, inciso 2, a linha C do CTN, a lei aplica-se a ato ou fato pretérito, tratando-se de ato não definitivamente julgado, quando lhe convém penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática. Então, nesse caso, se o contribuinte não tiver ingressado com recurso
e o prazo para impugnar a multa ainda não tiver transcorrido, a lei retroagirá. Caso contrário, o contribuinte deverá recorrer ao Poder Judiciário.